Olá! Você sabe o que é Estado laico? Estabelecido pela Constituição Brasileira de 1988, esse princípio garante liberdade religiosa para todos os cidadãos e proíbe o Estado de promover cultos religiosos, subsidiar ou manter relação de dependência com qualquer tipo de crença ou fé. O assunto tem sido muito discutido, principalmente nas redes sociais, cada vez que a Constituição é desrespeitada e religião e Estado se misturam. Estado laico, este é o tema do Sobre Nós desta semana. A sociedade organizada está se mobilizando para que o Estado não misture religião com política. Recentemente foi criada no Congresso Nacional a Frente Parlamentar em Defesa do Estado Laico. E para falar com a gente sobre esse e outros assuntos estão aqui Emerson Alessandro Giumbelli, professor do Departamento de Antropologia da URGS e integrante da Comissão Laicidade e Democracia da Associação Brasileira de Antropologia. E Paula Lau, sócia fundadora do Movimento Brasil Laico aqui no Estado. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença. Eu começo com você, professor Emerson, né? Porque desde a ocupação portuguesa do Brasil, quando vieram os primeiros padres jesuítas catequizar indígenas e depois os escravizados, começou a mistura de Estado e religião. De que forma isso se reflete nos tempos de hoje, professor? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no programa. Bom, você lembrou sobre essa história, né? Aí tem um marco importante, né? Que é no momento da República. Né? Quando temos o início da República no Brasil, se faz essa separação entre Estado e Igreja Católica, na época, né? Que exatamente marca a laicidade, né? Como um princípio. E, apesar, né, dessa mudança de regime, né, algumas questões elas mantêm uma continuidade, né, com esse passado mais remoto. Acho que é importante mencionar, né, que a questão da laicidade como um princípio, né, a gente fala de laicidade do Estado, ela convive, né, com uma sociedade que pode ser mais ou menos religiosa. Né, então, a gente pode ter sociedades onde a religião continua sendo importante, até por questões históricas. Um exemplo é o México, né, e que estabeleceu, né, a laicidade do Estado. Um outro exemplo que bem perto de nós é o Uruguai, né, onde daí a religião não é tão forte, não é tão presente, e igualmente, né, tem essa questão do Estado laico. Então, muitas vezes as pessoas, né, fazem uma oposição entre, né, laicidade e religião, mas são duas coisas, né? Uma é na esfera do Estado, onde funciona a laicidade, né? E a religião, né, pode ser mais ou menos importante em função das igrejas, das pessoas, né, que vão ter exatamente a liberdade religiosa, né, para manter as suas práticas e as suas devoções, né? Certo. Paula, você é uma das fundadoras do Movimento Brasil Laico, que foi criado em Recife, em 2018. Conta pra gente em que momento, né, as pessoas resolveram se mobilizar e qual foi o estopim para a criação desse movimento aqui no Estado. Bem-vinda. Olá, Clarissa. Então, assim, quero dar as boas-vindas para todo mundo da associação também que está participando junto comigo, né? E a todos que estão assistindo. Então, em 2018, a gente teve de forma escancarada, né, uma campanha, principalmente para presidente, que envolvia diretamente a questão religiosa, né? E isso foi assustador. Então, nesse momento, em 2018, como tu bem falaste, em Recife, né, um grupo de amigos ali, liderado pelo Leandro Patrício, que é o nosso diretor-presidente agora, atualmente, da associação, resolveu fazer alguma coisa nesse sentido, né? E o que poderia ser feito? Então, um movimento social que pautasse, que trouxesse o tema da laicidade para poder tornar essa discussão, esse diálogo mais presente na vida das pessoas. Então, tem como objetivo também isso, né?
E aí, o outro, como é que isso seria levado para as pessoas, né? Como é que as pessoas chegariam nisso? Eu, particularmente, também um pouco assustada, para dizer o mínimo, com as eleições de 2018, procurei também. Então, foi um momento que, através das redes sociais, eu encontrei o Movimento Brasil Laico, né, que ainda estava iniciando nas redes sociais. A gente se conectou e, assim, outras pessoas no Brasil também fizeram. Através das redes sociais, a gente formou uma grande rede e agora a gente está se articulando. Em 2021, nos tornamos a Associação Nacional, estamos em 16 estados com associadas e associados. Né? E então agora a gente consegue sim ter uma ação mais contundente, não só nas redes sociais. Eu nem vou dizer não só, porque as redes sociais elas têm uma força que a gente às vezes não imagina, né? E tem mesmo. Nós tivemos um crescimento orgânico nas redes sociais, o que mostra o quanto as pessoas estão talvez precisando falar sobre isso e o quanto isso vai fortalecer e vai crescer ainda mais esse saudável interesse das pessoas, né, para a construção da própria cidadania, eu acho, porque no momento que a gente tem essa noção, a gente consegue entender como as coisas funcionam e participar, né? Tornar as pessoas mais participativas nesse sentido. A gente observa bastante, Clarissa, que como as coisas estão acontecendo, as coisas estão aparecendo mais, também devido às redes sociais, né? Está se falando muito sobre isso. A gente teve agora o documentário da Petra Costa também, né? Falando sobre a temática da laicidade, que sim, é sobre isso também. Então, a gente percebe que há um movimento, há uma comoção social em torno dessa pauta neste momento. E isso tem ficado cada vez mais forte. Que bom. E um acontecimento inusitado em Brasília serve de exemplo sobre uma das formas que religião e Estado se misturam. Um edital da Polícia Militar do Distrito Federal destinou um concurso exclusivamente para sacerdotes da Igreja Católica. Vamos ouvir agora o que diz o defensor público da União, o Yuri Costa. A Defensoria Pública da União foi acionada para atuar em um caso que consideramos bastante sério de discriminação religiosa promovido pela Polícia Militar do Distrito Federal. Essa exigência, aos olhos da DPU, é uma grave violação à nossa Constituição Federal. Ela fere, de uma só vez, pelo menos 3 princípios fundamentais. Primeiro, o princípio da laicidade do Estado, que determina que o poder público deve ser neutro e não pode atuar de forma a privilegiar nenhuma religião. O segundo, o princípio da isonomia, que garante a todos os cidadãos e cidadãs serem tratados de forma igual, sem qualquer distinção de preferência, de credo ou de religião, como no caso. E, é claro, o direito fundamental à liberdade de crença. Ao restringir a vaga a uma única fé, o edital exclui brasileiros e brasileiras de inúmeras outras religiões e crenças, e isso é inaceitável em um país com uma imensa diversidade religiosa. Infelizmente, este não é um caso isolado. Ele reflete um problema estrutural de discriminação que a Defensoria enfrenta com frequência. Nossa atuação nesse sentido busca garantir a representatividade de todos e todas, especialmente de religiões historicamente marginalizadas e até mesmo criminalizadas no Brasil, como são as religiões de matriz africana. Em pleno ano de 2025, não podemos mais tolerar privilégios antijurídicos e inconstitucionais patrocinados com dinheiro público. Sobre a correção do edital, a DPU já agiu. Nós enviamos um requerimento oficial de informações à Polícia Militar do Distrito Federal, apontando essas e outras irregularidades. Nossa medida mais imediata nesse sentido é buscar um diálogo de forma preventiva para que o próprio órgão perceba as irregularidades e corrija o edital, adequando-o à Constituição. Esperamos uma resposta e uma retificação imediata, garantindo que o acesso ao cargo público em questão, de capelão, seja pautado pela igualdade de oportunidades para todos e todas, independentemente da fé que professem. Lembro que o papel da DPU é sempre de fazer valer o que prevê a nossa Constituição Federal, no sentido de proteger as populações vulnerabilizadas. Então, gostaria que vocês comentassem, né, a respeito da fala do Yuri. Ele entra no tema da assistência religiosa, né, ou assistência espiritual,
que é alguma coisa que existe, está prevista, né, em instituições como né, as Forças Armadas, mas também em hospitais, né? A questão aí é exatamente qual deve ser a lógica, né, da assistência religiosa, porque em termos legais, inclusive, a lógica seria da demanda, né? Então, as pessoas que têm interesse, necessidade, né? Elas demandam uma assistência religiosa que corresponde à religião que elas têm, né? O que a gente observa, né, em várias situações é que as instituições religiosas, né, acabam adentrando, né, esses espaços para oferecer, né, digamos, os seus serviços, né? Então, funciona muito mais nessa lógica da oferta, né, do que da demanda. E você, Paulo, eu queria ouvir de você. O que você acha desse ato da Polícia Militar de Brasília? Pois é, então, como representante da associação, né, e pessoalmente também, eu acho que isso é uma grave afronta à laicidade do Estado, né, assim, bem como o Emerson colocou, que a laicidade e todo o poder público ele deve ter pelo fato de nós estarmos em um Estado laico, não pode limitar o acesso e não pode reduzir, né, a apenas uma religião como, enfim, né, como referência, né, para qualquer política pública ou qualquer serviço para a sociedade, né? Então, assim, a gente tem observado, também está acontecendo não só em São Paulo, mas em São Paulo principalmente, né, o recrutamento das polícias para as igrejas, né, da Universal. Então, para participação em cultos, né? Então, acho que vai nessa mesma linha, né, de enfim, de descumprimento da Constituição Federal, onde prevê a laicidade do Estado, que seria o respeito à liberdade religiosa, porque sim, né, no caso isso está sendo também é mais uma afronta à laicidade, né? E quando a gente fala, né, da diversidade religiosa do Brasil, né, porque o nosso povo é muito diverso, o que a gente percebe é que existe um determinado grupo religioso que se sobressai aos outros. Eles estão aliados ao poder. O que vocês diriam sobre isso? É importante falar, né, dessa diversidade. Aí o estado do Rio Grande do Sul, né, com esse destaque em relação às religiões de matriz africana, né, o estado com o maior número de adeptos, Porto Alegre, né, como a capital também com o maior número, né, e outros municípios, né, que também se destacam. Então, eu acho que essas religiões elas têm diferentes pautas, né, e isso tem a ver com as características, né, de cada religião. E no caso, né, dos evangélicos, né, se tem falado muito dessa relação com a política, né. É importante não generalizar, né, então são determinados grupos e vertentes entre, né, os evangélicos que têm essa atuação, né, na política, projetos políticos mais claros, né, há o direito a isso, mas isso coloca certos riscos, né, coloca certas questões que precisam ser contrabalançadas, né, por outros princípios, como esse da laicidade da própria democracia. A democracia, a pluralidade, né, ela é feita de diferentes projetos, né, é importante que não se sobressaia um em relação a outros, né? Tá bom, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Sobre Nós, falando sobre Estado laico. Há pouco mais de um mês, houve um episódio na URGS onde cerca de 500 pessoas queriam fazer um culto dentro da universidade. Como não conseguiram, fizeram em frente à entrada da instituição. Ações como essa também ocorreram em outras universidades públicas do país. Eu queria ouvir de vocês. Paula, o que você acha desses episódios que estão sendo recorrentes?
Então, primeiramente, parabenizar a URGS pela atitude em defesa da laicidade, em defesa da democracia, porque, por enquanto, pelo menos, foi a única universidade que conseguiu cumprir a Constituição para que esses cultos não se realizassem dentro da faculdade, né? A Associação Movimento Brasil Laico tem um jurídico forte, bastante atuante, né? E está entrando com representações no Ministério Público, né, contra essas várias violações da laicidade e, consequentemente, da democracia também, né? Não só nas universidades, também está acontecendo muito em escolas públicas, né? Tem todo um movimento nacional bem orquestrado para entrar dentro da educação pública, que é uma ferramenta onde se chega em todas as famílias, né? Então, assim, é bastante grave o que está acontecendo, fere profundamente a laicidade, e a URGS é novamente uma resistência e está cumprindo a nossa Constituição. Espero que isso sirva de inspiração para demais universidades públicas no Brasil. Quando você falou em educação, já foi citado também hospitais, né, Forças Armadas e educação. A impressão que me dá é que é uma pauta muito bem direcionada, que existe assim um projeto. Não, acho que existem, né, grupos que estão atuando, né, dentro de uma, digamos, de uma leitura, né, que a religião não precisa ficar apenas nos templos, né, que ela tem que se expressar em diversos domínios, né, da sociedade. Então, há essa leitura e, atrelada a ela, às vezes, há um projeto político, né? Aí a gente percebe outros movimentos e outras intenções, né? Paula. Aí é mais um braço da teologia do domínio, né? Então, agora, claro que não tem como a gente discorrer muito sobre esse assunto, mas então fica a dica, né, para quem se interessar pelo assunto, estudar a teologia do domínio. E também tem um outro campo, que é o campo da cultura. Então, ali que permeia então, toda a estrutura da nossa sociedade, né? Certo. Queria falar com vocês também sobre a frente parlamentar, né, que está sendo criada, aliás, que já foi criada, né, em defesa do Estado laico e da liberdade religiosa, que é uma frente inédita, e ela foi provocada justamente por um pastor. Qual a importância dessa frente parlamentar, e vocês acreditam que ela pode, de alguma forma, diluir um pouco essa não laicidade? Com certeza, sim, né? Nós estamos participando, né, da criação do Estatuto da Laicidade e da Liberdade Religiosa, junto, então, né, ao mandato do deputado Henrique Vieira, né, o pastor Henrique Vieira, pessoal do Rio de Janeiro. Então, a gente está junto na criação desse estatuto, porque a nossa Constituição de 88 ela é um tanto vaga em relação ao conceito de laicidade. Então, o nosso objetivo é conseguir estruturar melhor este conceito, deixando sempre elucidado que a liberdade religiosa está totalmente dentro deste conceito de laicidade, né? Que Estado laico não tem nada a ver com Estado ateu, que são coisas diferentes. É sempre importante a gente ressaltar isso. Emerson. Então, acho que é uma iniciativa importante, né? Ela foi proposta em 2023, né, e conseguiu arregimentar 210 assinaturas. E, inclusive, hoje ela está sendo lançada no Rio de Janeiro, né, com a presença da ministra Marina Silva. Então, eu acho que é um esforço interessante no sentido de colocar essa pauta, né. Existem outras frentes parlamentares, né, no Congresso atualmente, que também envolve a questão da religião. Já tivemos na legislatura anterior uma frente que era ligada às religiões de matriz africana. Então, acho que é importante, né, que o Congresso, né, nesse caso a Câmara dos Deputados, tenha essa questão como algo importante, até para fazer frente, né, a outras iniciativas que já existem e que buscam exatamente avançar, né, com a religião
numa série de espaços, né? É importante mencionar que a frente também menciona a liberdade religiosa, né? Então, esse é um ponto importante. E, no seu requerimento, a questão da intolerância, né, que já está também como uma pauta dentro dessa frente parlamentar, né? Então, esse ponto né, já vem aí sendo discutido, né, por outras iniciativas, mas é muito significativo, né, que ele apareça também numa frente que tem a laicidade, né, como bandeira. Certo. Emerson, você é autor, né, do livro Símbolos Religiosos em Controvérsia e de outros trabalhos também sobre religião e espaço público. Em tese, né, o que essa tua obra reflete, traz à tona? Bom, são uma série de situações que eu pude acompanhar ao longo dos anos, né, onde símbolos religiosos, né, levantaram discussões na sociedade brasileira, né? Então, o livro tem vários capítulos sobre o Cristo Redentor, que passou por uma mudança, né? As pessoas hoje se acostumaram, né, com a figura do Cristo Redentor e muitas pessoas não associam, né, a imagem a alguma coisa religiosa, né? E, de fato, isso é possível, né? Houve uma ressignificação dessa imagem, mas quando ela foi proposta e quando ela foi construída, era um símbolo católico, né? Então, inclusive, na época, o que seria, né, hoje o Procurador-Geral da República emitiu um parecer que era desfavorável, né, a que houvesse uma estátua daquele tamanho, né, no Alto do Corcovado, num lugar tão importante, né? Então, houve essa transformação e eu acompanho, né, alguns capítulos, né, dessa história. Um outro tema que aparece é a questão dos crucifixos em lugares como tribunais e parlamentos, né? Que é algo que vem sendo discutido nos últimos anos e que no ano passado, né, gerou uma decisão por parte do STF. E, né, então, enfim, é uma outra questão, né, que há posições que defendem a presença, né, a persistência desses objetos, né, e argumentos, justamente invocando a laicidade, que pedem, né, que eles sejam retirados, né, porque significaria exatamente um sinal de apoio a determinada religião ou religiões, né, sem que outras estivessem representadas. Então, são temas como esse que estão presentes no livro. Isso me fez lembrar também o município gaúcho de Encantado, né, que inaugurou há 2 anos a estátua do Cristo Redentor, maior que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, né? Cristo Protetor, desculpa. E agora, recentemente, criaram um complexo em torno desse Cristo, ou seja, uma mistura de turismo e religião, eu acho que é mais turismo, né? Ou envolve as duas coisas. Pode falar, Paulo. Eu me lembro que na época que isso aconteceu, a gente foi averiguar se era verba pública ou privada, né? Porque verba pública daí seria... a gente pensou em entrar também com algum recurso e tal, né? Mas aí a gente descobriu que era verba privada. Agora eu não sei como se vai ser criado esse complexo, como é que estão as coisas, né? Mas não deveria. E aí, aproveitando então a gente também entra bastante num diálogo sobre a questão dos feriados religiosos, né? Até que ponto, a gente está falando, Emerson, essa questão da religiosidade, da cultura, onde é que as coisas se misturam, porque elas acabam se misturando de alguma forma. Acaba sendo sim, por exemplo, o crucifixo é uma questão cultural. É um diálogo que a gente precisa abrir, né? Eu acho que ninguém está preparado para essa conversa aí, até porque tem outros interesses, ninguém quer perder feriado, né? Então, isso é um argumento bem... Essa é verdade. Eu acho que o ideal seria todas as religiões terem o seu feriado e todo mundo fazer. Ótimo, né? muito boa a saída essa. Aí seria uma ideia, exatamente, né? Porque quem não é católico... usufrui do feriado. Então, quem não é umbandista, quem não é batuqueiro, também vai usufruir do feriado. Mas eu acho que isso ninguém está preparado para essa conversa. Falando um pouquinho do movimento, Paula, vocês estavam com um baixo assinado, né? Não sei se isso já aconteceu, ainda está acontecendo. Fala um pouco se já foi encaminhada essa demanda e quais os projetos, né, para 2026. Sim, nós temos um abaixo-assinado pela laicidade nas eleições, né? Foi lançado o ano passado, mas ele segue valendo, segue correndo lá no nosso Instagram, Movimento Brasil Laico.
tem ali nos destaques, tem como acessar, assinar e compartilhar, né, para que mais pessoas assinem, para garantia, né, ou tentar, pelo menos, né, levantar esta questão da garantia da laicidade nas eleições que começam nos conselhos tutelares. E aí tem as eleições também agora as gerais, né? Teremos presidente, senadores, enfim, né? E depois as municipais. Então, para todas as eleições, né? Esse manifesto pela laicidade nas eleições, para a gente lançar esse olhar sobre todas as eleições que forem acontecer, né? Então, assim, a gente é uma associação que tem um jurídico muito forte, muito atuante, né? Então, a gente está muito atento ao que está acontecendo dentro das nossas demandas, porque a gente está com digamos assim, com um alcance bastante grande e nós não somos tantas pessoas assim. A gente trabalha... De que forma vocês fariam isso, Paula? Bom, nós vamos encaminhar o abaixo-assinado, né? E aí, a partir disso, a gente vai ver. A gente agora vai ter, provavelmente, uma frente parlamentar. Então, acho que essas questões todas elas vão ganhar uma força, né? Nós temos os projetos de lei das instituições para instituir os dias do Estado laico. No caso, o Dia Municipal, pela conscientização do Estado laico e liberdade religiosa, também Dia Estadual e possivelmente e futuramente o Dia Nacional do Estado Laico, né? Olha. Então nós já temos assim este ano, né, 3 até agora, 3 municípios. Primeiro foi Olinda, logo após São Leopoldo aqui, né? E Caraguatatuba, em São Paulo, e temos mais alguns encaminhamentos. A nível estadual, Rio de Janeiro está também bastante avançado, com o Carlos Mink, lá, o deputado estadual. Aqui também no Rio Grande do Sul, com o Matheus Gomes. E aqui em Porto Alegre também a gente está encaminhando, né, para a vereadora Karen também. Em São Leopoldo foi a Karina. Então, a gente está com esses projetos, um pouquinho, né, no caso do Dia do Estado Laico, é uma lei mais simples, mas que é muito importante, porque o nosso objetivo é conscientizar. Certo. E, a partir disso, poder avançar. A gente está a 2 minutinhos de acabar o programa. Eu queria uma rápida consideração final de vocês com relação ao conceito de laicidade. Acho que é importante reforçar que não é um Estado ateu, como você havia falado. Por favor, rapidamente. Então, a ideia de laicidade, a gente pode dizer que compreende 3 pontos, né? A separação entre Estado e religiões, a liberdade religiosa e a isonomia entre religiões, né? Então, são princípios, né, que, na prática, né, levantam uma série de questões, como é que eles podem ser combinados, né, mas acho que é importante que eles estejam presentes e que exatamente um equilíbrio, né, entre eles seja buscado. Então, respeitando as particularidades, né, de cada país, mesmo, né, de cada estado, município, acho que a gente tem um grande caminho aí pela frente para conciliar essas questões. Paula, para a gente encerrar. Então, eu acho que a gente está avançando bastante, né? Que bom que nós estamos nesse momento, podemos debater sobre a laicidade, né? Reforçar a nossa democracia, fortalecer ela através do debate da laicidade, porque para que haja democracia precisa haver laicidade. Tá bom. Muito obrigada por conversar com vocês, Emerson, Paula, e muito obrigada a você que ficou com a gente. E não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais. Até semana que vem, porque afinal tudo é sobre nós.